Começou hoje de manhã o julgamento de Helenilson Rocha, o homem acusado de matar a própria mãe, uma idosa de 80 anos. Esse crime chocante aconteceu em 2014 no bairro de Neópolis, aqui em Natal. Quem acompanhou o julgamento hoje pela manhã, as primeiras horas do julgamento, foi o repórter Eduardo Rodrigues e a gente vai acompanhar agora a reportagem dele. Antes das 8 da manhã, familiares e amigos de Beatriz Rosalina da Rocha pediam justiça em frente ao Fórum Miguel Seabra Fagundes. Espero que o juiz dê uma pena máxima a ele. A gente sabe que nada vai trazer vovó de volta, mas a gente quer que ele pague pelo que ele fez e que, de uma certa forma, a gente se sinta um pouco aliviada de tudo o que aconteceu. A advogada de acusação de Helenilson Donato da Rocha garantiu que o conjunto de provas reunidas contra ele nos autos do processo são suficientes para a condenação. As provas que a gente contém hoje nestes autos dão conta assim, da autoria do homicídio por parte do filho contra a própria mãe. O promotor do Ministério Público, Augusto Flávio Azevedo, que ofereceu a denúncia contra o réu, concordou. É um episódio que, antes de ser um episódio para a gente tratar do ponto de vista criminal, é um episódio triste, é uma tragédia, mas é um episódio que revela a necessidade de que a justiça de Natal e do Rio Grande do Norte seja feita no dia de hoje, porque não existe outro caminho senão a condenação do réu hoje. Para a defesa, ele ainda é uma pessoa que merece defesa, merece justiça. Sem dúvida alguma, o réu sustenta categoricamente que jamais cometeu essa loucura, esse delírio, esse homicídio tão horrendo. E nós vamos fazer a defesa dele para que seja praticada a justiça. O julgamento começou pontualmente às 9 da manhã, com a chamada e sorteio de 7 pessoas para compor o júri popular. Depois, a juíza leu a denúncia do Ministério Público e chamou as testemunhas de acusação. Uma delas pediu para que Helenilson saísse do tribunal durante o depoimento. Ela disse que se sentia intimidada por ele. E a gente vai voltar a falar agora com o Eduardo Rodrigues. Ele continua no fórum, está acompanhando todo esse julgamento que começou por volta das 8 horas da manhã. Eduardo, como é que está o julgamento por aí? Já está perto de acabar ou já acabou? Boa tarde para você. Oi, Emily, boa tarde para você, para todos que nos acompanham agora. O julgamento ainda está em andamento, não terminou. A previsão é de que ele termine muito depois do meio-dia ainda, e ainda nessa edição a gente explica por quê. Mas a atual situação é a seguinte: como a gente viu aí na reportagem, o julgamento começou aqui no Tribunal do Júri por volta das 9 horas da manhã. O Ministério Público conseguiu três testemunhas de acusação, trouxe 3 testemunhas de acusação que deporam. Depois que elas terminaram, foi a vez do réu, do Helenilson. Helenilson Donato está nesse momento sendo interrogado pela juíza da primeira vara aqui do Fórum Miguel Seabra Fagundes, juíza Eliana Alves Marinho. Nesse momento ele estava dando detalhes do que teria acontecido no dia do crime, no dia em que Dona Beatriz foi encontrada morta dentro da casa. Nós conversamos com testemunhas e amigos aqui durante a manhã, como vocês perceberam aí na reportagem. Eu consegui falar com uma testemunha que era muito próxima do réu. E ele explicou para a gente, tentou contar qual teria sido a motivação, por que Helenilson talvez teria tirado a vida da mãe, e a gente vai ouvir agora o que foi que ele disse. Eu conheci ele bem, eu não posso afirmar, mas eu tenho 99% que foi a droga, que fez ele tomar uma atitude dessa. Dizem os bastidores, né, que ele estava devendo a fornecedores, né, fornecia a ele. Não posso afirmar, de certeza, isso é boato, não é fato, que existia essa coisa, certo? E também existe a conversa que ele, desde a sexta-feira, estava aperreado atrás de dinheiro para cobrir isso aí, né? Chegou ao ponto de falar de dinheiro emprestado, o pessoal lá, vizinho e tal, mas nunca que esperava uma coisa dessa, porque Dona Beatriz, na realidade, é quem sustentava ele. Seu motivo, então, para que Helenilson tivesse tirado a vida de Dona Beatriz foi uma dívida de drogas. Isso ainda não está claro para ninguém, nem para o júri, que está aqui nesse momento no tribunal, acompanhando o julgamento. Ainda nessa edição a gente vai voltar para atualizar esse caso, lembrando que testemunhas disseram que o comportamento de Helenilson no dia que aconteceu isso com Dona Beatriz foi muito esquisito. Enquanto a casa pegava fogo, ele não em nenhum momento saiu de dentro da casa. Ele foi para o portão e começou a gritar por socorro.
Vizinhos contaram isso e testemunhas também contaram isso hoje aqui no Tribunal do Júri. Ainda nessa edição a gente volta com mais informações, atualizando esse julgamento. É com vocês. Obrigada, Eduardo, pelas informações. A gente volta agora ao vivo ao Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Lagoa Nova, onde acontece o julgamento de Helenilson Rocha. Ele matou a mãe em 2014 e depois tocou fogo na casa com ela dentro. Vamos voltar a conversar com Eduardo Rodrigues. Já existe uma previsão para o fim do julgamento, hein, Edu? Olha, Maxwell, previsão exata ainda não existe. A gente começou a RNTV, eu entrei aqui ao vivo falando para vocês que o Helenilson, o réu, estava no momento de interrogatório. E esse interrogatório ainda não acabou não. Começou por volta das 11h30 da manhã, ele continua sendo interrogado pela juíza, apresentando os argumentos dele aqui. A gente recebeu a informação que daqui a pouquinho vai ter um recesso, uma parada de até 1 hora para que todo mundo possa almoçar, fazer um lanche e depois os trabalhos são retomados. Depois que o interrogatório dele terminar, aí tanto o Ministério Público, representando aqui a acusação, quanto a defesa de Helenilson vão ter 1h30 para fazer a discussão. Depois disso, o júri popular vota.